Aleluia, glória a Deus. Amados, hoje queremos falar sobre o tema Jesus. É o melhor tema que está na Bíblia, amém? Então, muito me apraz ter sido confiado também com essa tarefa. Honra e glória para o Senhor e que ore em nome do Senhor Jesus, que ouvindo, possais ouvir e receber revelação da palavra do Senhor e que essa revelação seja forte, poderosa em vossas vidas, para poderem caminhar vitoriosos e gratos a Deus a cada minuto de vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Honra e glória ao seu santo nome. Aleluia. Amados, o tema é Jesus. Então é assim, antes da fundação do mundo, lá na eternidade passada, muito antes, ainda que houvesse uma partícula de pó sequer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tiveram uma conferência e planearam a criação do homem, planearam a criação do universo, do homem, etc, etc. Mas também, ao planear tudo isso, na presciência de Deus, na sua presciência, no seu conhecimento antes do tempo, na sua presciência, eles viram que esse amado homem que eles iam criar iria traí-los, ia trazer problemas, ia romper com o relacionamento dele com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por causa da desobediência, por causa do pecado, porque Lúcifer, aliás, Satanás, o inimigo, iria convencê-los a virarem as costas a Deus. Então, também com esse plano da criação, eles também fizeram o plano da redenção, o plano da salvação. Na sua presciência, Deus sabia que isso ia acontecer. Muito bem. Tiveram essa conferência e numa das coisas que eles disseram nessa conferência, que é em Gênesis 1, versículo 26, a palavra diz que então Deus determinou, façamos, plural, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o ser humano à nossa imagem, nossa, não minha, nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Detalhe aqui, muito rapidamente, só para dizer que não vamos confundir, nem nunca confunda na Bíblia a soberania com a graça de Deus. Deus é soberano, mas também Deus tem a graça. Temos de entender essas duas coisas na nossa vida. Então, o homem, como nós vimos, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o nosso espírito foi criado no jardim à imagem de Deus. O nosso corpo foi criado à semelhança de Deus. E veja uma coisa, Deus criou-nos na sua soberania. Ele não perguntou nada a ninguém. Ele não perguntou se devia ou não criar o universo, se devia ou não trazer a criação. Na sua soberania ele fez isso. Mas na sua graça ele planeou o plano da redenção, o plano da salvação. Amém? Muito bem. Então vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança do homem, de Deus, peço perdão. No final de Gênesis 2, princípio de Gênesis 3, nós vemos que Adão pecou. Porque Deus tinha dito, olha, comes todas as árvores aqui do jardim, menos uma. Ou seja, Deus tinha que pôr aquela árvore no jardim, porque senão o homem não teria escolha, livre-arbítrio. E Deus não obriga, Deus dá a escolher. Deus quer que as pessoas o sirvam com vontade, com alegria, com amor, e não por religião, não por obrigação. Muito bem. E vimos então que entre Gênesis 2 e entre Gênesis 3, por causa do tempo, não posso ler, mas Adão pecou e tal como Deus tinha previsto, amém? E o espírito do homem, o interior do homem, a imagem de Deus morreu para Deus. E morreu, deixou de ser eterno para Deus. E porque ele desobedeceu, e ele fez a sua escolha, ele comeu da árvore, da ciência do bem e do mal, da qual Deus tinha dito que não comerás dessa árvore. Porque Deus tinha advertido, se vocês comerem desta árvore, então morrendo vocês morrerão.
que é que isso significa? Significa que os seus espíritos iam morrer na hora por desobediência, porque Deus disse para não fazerem, porque se o fizessem morreriam. Mas também que com o tempo os seus corpos acabariam por morrer. Morrendo, morreriam. Ok. Agora reparem, um bocadinho mais à frente em Gênesis 5, eu tenho que saltar infelizmente, mas Gênesis 5, versículos 1 a 3, a palavra de Deus diz o seguinte: este é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, atenção agora, gerou um filho à sua semelhança, com a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O que é que aconteceu aqui? Não é? Em Gênesis 1, Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E em Gênesis 5 nós vemos que afinal Adão tinha gerado a sua imagem e semelhança. O que foi que aconteceu? Após a ocorrência da queda do homem em pecado, todas as crianças que nascem à semelhança e à imagem de Adão e não de Deus, por causa do pecado. Muito bem. Por que Gênesis 5, versículo 3, aqui a Bíblia diz que Adão gerou um filho à sua semelhança, com a sua imagem? Por que não diz que nasceu a imagem de Eva, mas sim Adão? Por que a Bíblia também não diz que em Eva todos morremos, mas diz que em Adão todos morremos? Por que será? Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo 2, versículo 14, diz que, e mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Adão não foi enganado, Adão comeu porque quis. Adão comeu porque sabia que ia desobedecer e comeu. Quem foi enganado foi a mulher. Muito bem. O ponto aqui é que após o homem cair em pecado lá no jardim, a morte espiritual passa de pai para filho e não de mãe para filho ou filha. É de pai para filho. A mulher também tem em si morte espiritual, porque ela recebe do pai, mas ela mesma não passa essa morte para os seus filhos. Vamos ver mais um bocadinho mais à frente. Este facto faz parte do nascimento dos homens neste mundo. Não há volta a dar-lhe. É assim mesmo. Todos nós humanos nascemos para este mundo à semelhança de Adão, à sua imagem, não é? E na sua natureza do pecado. Adão. Eis a razão porque em Gênesis 3, Deus, falando para a serpente, para o inimigo, promete o Messias como a descendência ou a semente da mulher e não do homem. Gênesis 3,15, a Bíblia diz: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, a semente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça, é morte, é golpe de morte, não é? E tu lhe picarás o calcanhar. Isso passa, incha, desincha e passa. Muito bem. Se fosse possível nesse mundo uma mulher, enfim, ter filhos sem ter contacto de semente do homem, seria possível, se calhar, neste mundo, as pessoas nascerem sem a natureza caída, sem a imagem e semelhança de Adão. Porque, embora a mulher nasça com a natureza de Adão, a Bíblia nos mostra, por aí afora, por esses capítulos todos, que ela não passa essa natureza para os seus filhos. Os filhos e as filhas, repito, recebem a natureza do pecado, a natureza caída de seu pai. Recebem a imagem e a semelhança de seu pai, Adão. Muito bem. Então, no dia em que caíram em pecado, Adão e Eva, como que deram-se as mãos, caminharam juntos, entraram pelo portão enorme, cercado por aqueles muros intransponíveis, entraram para dentro do mercado da escravidão do pecado e fecharam a porta atrás deles para nunca mais poderem nem abrir o portão, nem poderem saltar o muro. E trancaram-se ali dentro
naquele mercado de escravidão do pecado. Agora, para se abrir esse portão, para que as pessoas possam sair da escravidão do pecado, era necessário que alguém estivesse do lado de fora. Alguém que não estivesse dentro do mercado da escravidão do pecado, nem tivesse nada a ver com o tal mercado. Alguém que estivesse de fora e que estivesse totalmente livre do pecado e da natureza do pecado. Ok? Alguém que não tivesse nascido nem a semelhança, nem a imagem de Adão, mas sim a imagem e semelhança de Deus. Alguém que nascesse para esse mundo apenas de mulher, a semente ou a descendência da mulher. Por isso, através do Velho Testamento, Deus levou os seus profetas a chamarem a evidência. Sabe que nós temos que falar para que as coisas aconteçam. Chamar a evidência para que o Verbo se fizesse carne. E como ele devia vir sem essa natureza do pecado. Ele devia vir como homem. Muito bem. Então, um desses profetas foi Isaías. O profeta Isaías, que chamaram este facto à realidade. Eu posso dar um exemplo aqui de Isaías 7,14. A Bíblia diz que, pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem, ficará grávida e dará à luz um filho. E o nome dele será Emmanuel, Deus conosco. Toda a humanidade estava aprisionada, escravizada no mercado da escravidão, do pecado. Sabemos que nenhum escravo tinha os meios suficientes, o dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade da escravidão. Nem que algum escravo dissesse, olha, eu vou trabalhar 10 vezes mais duramente durante o dia, ainda vou fazer boas obras todos os dias. Amém? Por mais que ele se esforçasse em ser religião. Porque diga uma coisa, quanto é 10 vezes 0? É 0. Então é assim, na força do homem, em Adão, não há saída possível. Satanás não é tão estúpido assim para deixar o homem sair. Por quê? Porque ele trabalha muito, duramente e de borla para ele. Agora, um escravo não consegue libertar-se a si próprio, comprar a sua liberdade, e também não consegue comprar a liberdade de outro escravo. Todas as entidades humanas, religiosas, vá por aí fora, que não tenham em suas vidas a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, por mais lindos e belos que tenham as suas cerimônias, etc., não passam do mercado do pecado, da escravidão do pecado. Estão lá. Então, e também não libertam ninguém. Para esta libertação ser possível, é necessário que alguém do lado de fora, alguém livre, não escravo, mas livre, o fizesse. Para Deus havia uma maneira de remir a humanidade. E Deus disseram em Gênesis, Ele mencionou em Gênesis, que seria através da semente ou da descendência da mulher, o Senhor Jesus. Agora preste atenção. A palavra de Deus não chama o Senhor Jesus o segundo Adão, porque o primeiro falhou, agora eu vou pôr o segundo Adão. Mas sim o último Adão, porque Deus, nessa questão de salvação, não tinha plano A e plano B. Se o plano A não funcionava, não, tinha um plano. Tanto mais que Deus chama Adão na sua palavra, em 1 Coríntios 15, 45, diz que da mesma forma está escrito. Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, o Senhor Jesus, no entanto, é espírito vivificante. Aqui tem mais coisas para dizer, mas não temos tempo. Vamos embora. E por quê? Porque Jesus foi, é e será sempre a única esperança possível para a salvação da humanidade. Nesta questão de redenção, Deus, como eu disse, não tem nem plano A, B, C, D, não, só tem um plano, plano A. Por isso Jesus é o último Adão, mas não há outro. E é tremendo isso. Adão e Eva foram criados livres no jardim.
Mas Jesus Cristo nasceu livre neste mundo. Jesus veio para esse mundo como todos nós, pelo passaporte pelo qual se entra para esse mundo, nascendo de mulher. Ele não saltou o muro como o outro. E veio de uma forma pouco comum. Ele nasceu de uma virgem, sim, de uma virgem. Por mais incrível que isso pareça. Jesus nasceu livre, sem pecado algum, fora do mercado da escravidão do pecado, e por conseguinte, porque não tinha pecado, homem sem pecado, era imortal. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ele não tem pecado. Jesus nasceu totalmente livre do pecado e da natureza de Adão. Ele é a semente da mulher. Jesus foi, é e será sempre único. Por isso, ele foi o plano de Deus, o único qualificado para nos comprar de volta para Ele, para nos tirar do mercado da escravidão, do pecado. E neste mundo, enquanto nesse mundo, vivendo os segmentos segundo o plano de Deus, os 33 anos que ele teve a viver aqui, Jesus podia ter pecado, porque vocês sabem muito bem que os homens e Satanás nunca o deixaram, estavam sempre a pressioná-lo, a ver se ele aqui ou ali caísse numa mentira, ou aqui ele fosse apanhado em pecado. Mas, graças a Deus, Jesus nunca pecou. Continuou imortal. Ele passava por meio das pessoas, queriam apedrejar, simplesmente caminhava no meio deles. E eles, está a ver? Só pregando na cruz porque ele próprio se entregou. Com o intuito de ser o nosso Salvador. Ok. A palavra, ou o verbo, algumas Bíblias dizem o verbo, manifestou-se nesse mundo, fez-se carne, aleluia, nasceu homem, sem pecado, através de Maria, a virgem, escrava do pecado. Mas como a mulher não passa a natureza do pecado para o filho, e porque Maria era virgem, sem nunca ter tido nenhuma intimidade sexual com homem algum, sem nunca conhecer homem algum, Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Sim ou sim? Agora, João capítulo 1, versículo 1, 2 e 14. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é Jesus, né? A divindade. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim, porque Jesus nasceu de Deus, ele é 100% Deus. Ele não é 50% Deus, 50% homem. Ele é 100% Deus. E porque ele nasceu da mulher, ele é 100% homem. A esta fusão divindade com humanidade, existe um termo que vem da palavra grega, hipostasis, que nós podemos chamar fusão ou união hipostática. 100% Deus, 100% homem. Agora, falando da união hipostática, Isaías 9, versículo 6, como as pessoas gostam de usar essas escrituras para o Natal. É tão bonito. Eu prefiro a Páscoa. Olha, afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Sar Shalom. Notaram bem que nós lemos no princípio, na primeira linha desse versículo? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eu quero que entendam, queridos, que o menino não podia ser dado e o filho não podia ter nascido. Entendam isso. Antes, o menino tinha de nascer, o filho teve que ser dado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Deus, na sua divindade, Jesus não podia nascer da mulher, porque para este mundo, porque ele sempre existiu e foi ele quem criou a mãe, não é? Foi ele quem criou a mulher.
Por isso, quando Jesus, pelo Espírito Santo, foi concebido no ventre de Maria, nasceu naquela manjedoura, não foi a divindade do Senhor que nasceu, mas foi a humanidade do Senhor que nasceu. E Ele foi sempre e sempre será Deus, 100% Deus. E agora 100% homem. A sua humanidade nasceu para que, como homem, Ele veio para morrer neste mundo, pagar os nossos pecados, nos resgatar de volta para Deus. Agora quer dizer uma coisa, queridos. Maria não é, nem nunca foi, mãe de Deus. Maria nunca foi, nem é mãe de Deus. Por quê? Porque Deus não tem mãe. Deus criou a mãe. Maria foi vaso de escolhido, bem-aventurada, escolhida por Deus para ser mãe da humanidade de Jesus. Humanidade de Jesus. Não da divindade do Senhor. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, humanidade, teve que nascer. O filho se nos deu, divindade, teve que ser dado. Então Jesus Cristo é Deus e é homem. É Deus homem, se você quiser. 100%. Deus 100% homem. Como Deus, Ele é igual a Deus, queridos. Como homem, Ele é igual ao homem. Você quer o melhor mediador da nova aliança como Ele? Não há. Não há. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Por que agora há essa mudança, Cristo Jesus e não Jesus Cristo? Tem a sua razão de ser. Agora, como perfeito mediador, Ele satisfaz a todas as reivindicações de Deus porque Ele é Deus. E Ele satisfaz todas as reivindicações dos homens porque Ele é homem. Perfeito mediador. Melhor que isso não existe. Ele é o mediador, o perfeito mediador da perfeita aliança entre Deus e o homem, Deus e o homem. Amém? E o homem e Deus. Ele é o mediador perfeito, porque é igual a Deus e é igual ao homem. O mediador da antiga aliança, Moisés, não foi o mediador perfeito, porque ele apenas era igual a uma das partes. Ele era apenas igual ao homem, ele não era Deus. Moisés nunca foi Deus. Amém? Então é assim, queridos. União, liga, fusão, divindade com humanidade do Senhor Jesus. União hipostática, vem da palavra grega hipostáticos, da palavra raiz hipostasis, que significa tangibilidade, realidade, substância, certeza, tal como a fé. Hipostasis, a fé. Quando a Bíblia diz lá, nós conhecemos bem esses versículos, em Hebreus 11, versículo 1, diz que ora, a fé é a certeza, é o firme fundamento, é a hipostasis das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não se veem, mas existe. Portanto, hipostasis é certeza, é substância, é firme fundamento. Você já pensou que a fé é substância? Que é tangível? A fé é do mundo espiritual. Amém? Não é substância no mundo natural, é no mundo espiritual. Ela vai buscar substância espiritual para materializar essa substância nesse mundo natural. Sim ou sim? Não vou dar mais lições de fé, mas vamos continuar. A união hipostática, nesse caso de Jesus, é o homem, é Deus tornando-se homem, amém? 100% Deus, 100% homem, tornando-se substância, Deus tornando substância para que pudesse ser tangível neste mundo, visto nesse mundo, com os sentidos naturais, amém? E enquanto ele andou nesse mundo, é curioso que também os nomes que lhe davam, os nomes que lhe deram, quer o Espírito Santo, quer o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nosso Paizinho, Abba, quer os homens, todos os nomes que deram ao Senhor Jesus têm a ver ou com a sua humanidade ou com a sua divindade. Eu vou dar uns exemplos, porque tem que andar, não tem tempo. É assim, os nomes da sua humanidade: Jesus, Filho do homem, Filho de Davi,
São nomes que se referem à humanidade do Senhor. Agora, vocês estão a prestar atenção. Se nesta fusão homem-Deus, ou seja, Jesus Cristo, essa união hipostática, Jesus é o nome para a sua humanidade, qual seria, nessa união, o nome para a sua divindade? Cristo. Cristo. Se o Filho do Homem é o nome para a sua humanidade, qual seria o nome da sua divindade? Filho de Deus. Quando você lê na Bíblia e disse Jesus e fez Jesus, Jesus, quem é que o disse, quem é que o fez? A humanidade dele é que agiu, não a divindade. Por exemplo, Mateus 2, versículo 1 diz assim: após o nascimento de Jesus, não diz Cristo, Jesus, em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Nascimento de quem? De Jesus. Amém? Em Bíblia alguma correta diz aqui nascimento de Cristo. Jamais. Porque Cristo, o Verbo, a segunda pessoa da Trindade de Deus, o Filho, não nasceu, foi dado por amor. Quando a Bíblia se refere ao seu nascimento, ela sempre menciona o nome de Jesus, a humanidade do Senhor. Na sua divindade, Jesus Cristo não teve de nascer, nem teve de crescer em estatura e em sabedoria, porque Deus, sabemos nós muito bem, é infinitamente perfeito. Amém? Todo-poderoso etc. A Bíblia diz lá em Hebreus 13 que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus é imutável porque Ele é perfeito, Ele não precisa mudar. Nós é que não somos perfeitos, nós temos que mudar e cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus. E é assim, na sua humanidade, Jesus teve que nascer e crescer. Amém? Olha aí, Lucas 2, 52. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Perdão. Jesus, quando a Bíblia se refere à sua humanidade, eu repito, a Bíblia o trata por Jesus, ou algum outro nome que tenha a ver com a sua humanidade. Quando a Bíblia se refere à sua divindade, ela o trata por Cristo, ou algum outro nome da sua divindade. Vamos ver aqui um exemplo interessante. Mateus 16, versículos 13 a 17, os irmãos conhecem bem, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou aos seus discípulos. Ele diz: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem, humanidade, que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, e ainda há quem diga que Jeremias ou um dos profetas. E então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Já está a dizer tudo, Yahweh, não é? Eu sou o que sou. E Simão Pedro respondeu: atenção, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, nome de divindade. Filho de Deus, nome de divindade. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. É importante nós conhecermos os nomes do Senhor Jesus. Agora, o apóstolo Pedro, aqui que era de vez em quando, antes do batismo do Espírito Santo, nosso amigo Pedro era um no cravo, outro na ferradura, aquele homem. Eu gosto muito de Pedro, é igual a mim, também é um cravo, outro na ferradura, não sou perfeito. Mas depois vem o Espírito Santo e nós vamos crescendo, nós vamos mudando, amém? E eu gosto muito. Pedro. Então, você jamais encontraria o nome de Jesus, ou Filho do Homem, nessa resposta de Pedro. Jamais. Ele jamais diria: tu és o Cristo, o Filho do Homem. Ou tu és Jesus, o Filho de Deus. Não. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ok. Outra. Da divindade do Senhor. Em Hebreus 10, versículos 5, 6 e 7, a Bíblia diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Nota bem, o princípio que nós começamos a ler no versículo 5, por isso quando Cristo veio ao mundo, ele proclamou. É engraçado aqui porque quando ele nasceu, ele acabou de nascer, ele veio ao mundo, ele acabou de nascer, estava na manjedoura, bebezinho, humanidade, estava na manjedoura. Ele, na sua humanidade, falou para Deus. Cristo proclamou para Deus: sacrifício e oferta não quiser, mas um corpo me preparaste. Ainda bem que ele falou na sua divindade, porque Maria e José e quem estivesse presente, até os animais, não ouviram o recém-nascido a dizer isso. Senão eles flipavam, davam uma coisa. O recém-nascido assim a falar. Muito bem. Ele disse na sua divindade, não da sua humanidade. Aleluia. Agora, se Jesus é o nome da sua humanidade, Cristo é o nome da sua divindade, qual seria então o nome da sua união hipostática? Amém? Humanidade mais divindade. Jesus Cristo ou Cristo Jesus? Ok. Quantos de vós é que já notaram que a Bíblia umas vezes fala em Jesus Cristo e outras vezes ela fala em Cristo Jesus? Por que essa troca de nomes? Será que Paulo, nosso querido Paulo, Pedro, Lucas, João, se enganaram quando eles trocaram esses nomes? Com essa troca de nomes? Eles não se enganaram. Eles escreveram o que escreveram pelo Espírito Santo. Agora é assim. Então, por que a Bíblia umas vezes trata Jesus Cristo e outras vezes trata por Cristo Jesus? Isto tem a ver com a união hipostática e com a mediação perfeita. Jesus é o perfeito mediador. Amém? Deus, homem, homem, Deus. Jesus Cristo, homem, Deus. Cristo Jesus, Deus, homem. Amém? E a ação do perfeito mediador entre Deus e o ser humano. Quando a Bíblia se refere a Jesus Cristo, ela está a enfatizar a mediação na humanidade, da sua união hipostática. Quando a Bíblia se refere em Cristo Jesus, ela está a enfatizar a mediação da divindade da união hipostática. Por isso, quando você lê um versículo que menciona Jesus Cristo, é porque o sentido de ação daquele versículo é de homem para Deus. Mas, se um versículo mencionar Cristo Jesus, é porque o sentido de ação daquela escritura é de Deus para o homem. Jesus é o perfeito mediador, amém? Entre Deus e o homem e Deus. Deixa-me dar aqui um exemplo dessa união. Todos nós conhecemos essa escritura, Filipenses 4,19, que diz que: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Qual é o sentido de ação dessa escritura, queridos? Do homem para Deus ou de Deus para o homem? De Deus para o homem. Deus, porque Jesus pagou o preço, ele era imortal, não tinha pecado, mas na cruz foi feito pecado por si e por mim, por isso veio o salário do pecado, veio sobre ele, ele teve que morrer e foi ao inferno por si e por mim. Ele agora ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Para mim o símbolo cristão é uma pedra com um buraco no meio, para dizer que a sepultura está vazia. Amém? E então é assim, o sentido dessa escritura vai de Deus para o homem. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus dá para a divindade de Jesus, para suprir as nossas necessidades, e Jesus, como homem, entrega-nos a nós. Agora aqui é o contrário. Havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus. O Senhor pagou o preço por si e por mim. Amém? Agora, como é que nós devemos orar? Muito rápido. Porque é sempre no nome de Jesus. Eu digo no nome de Jesus. Por que os discípulos não oravam em nome de Cristo? Porque é que quando eles impunham as suas mãos sobre os enfermos, etc., eles diziam no nome de Jesus e não no nome de Cristo. Levanta-te e anda, ou seja o que for.
por causa do sentido de ação da mediação da união hipostática. Os discípulos sempre oraram no nome de Jesus, nome de Jesus Cristo de Nazaré, enfatizando a sua humanidade. Amém? A razão é simples, é que você e eu, como humanos, nós chegamos ao nosso mediador na sua parte humana, e ele recebe o que nós temos para lhe dar, e na sua parte divina, ele passa para o Pai. Amém? E assim foi com Jesus na cruz. Sabe que lá na cruz, a Bíblia diz em 2 Coríntios, em Romanos 8, 32, diz que aquele que não mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus quer que lhe vá bem. Deus não está aqui para castigar ninguém. Se vem um problema na sua vida, não é Deus a querer mostrar alguma coisa. Não é Deus a querer... Não. Você tem que ter comunhão com Deus, tem que conhecer esse Pai melhor se você pensa assim. Tudo isso porque na cruz, Deus trocou as mãos, sabe? Jacó, já velho, quando foi, o seu filho José foi buscá-lo ao Egito, conhecem a história, e José levou os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, para que Jacó os abençoasse. Esse era o hábito, o costume dos antigos, os avós mais velhos abençoarem a sua descendência, etc. E quando ele levou lá para que Jacó os abençoasse, Jacó já via mal, estava meio cego já. A Bíblia diz que ele trocou as mãos. A mão que era para a bênção do primogênito, ele pôs sobre o mais novo. E a mão que era a bênção do mais novo, ele pôs sobre o mais velho. E José diz, pai, não é bem assim. Não, o que estou a fazer, eu sei bem o que estou a fazer. Sabe o quê? Também Deus fez isso consigo e comigo e com Jesus. Também Deus na cruz, Jesus na cruz, Deus trocou as mãos. Deus trocou as mãos. Aleluia. Ele abençoou os homens com as bênçãos de Jesus. E abençoou Jesus com a sua ira naquela cruz. Como dizem os profetas, como diz o Antigo Testamento, o mais velho servirá o mais novo. Na cruz, Jesus, nosso primogênito, serviu-nos a nós. Amém? E na cruz, quando todo o pecado da humanidade caiu sobre ele, Jesus clamou, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É que veio, naquela altura, caiu todo o pecado sobre ele, e o pecado separa o homem de Deus. E Jesus sentiu-se só, desamparado, nas trevas. Agora, desta feita, todo o pecado do mundo, passado, presente e futuro, foi lançado sobre Jesus. Amém? Homem imortal, que se tornou, por causa dos nossos pecados, tornou-se mortal e morreu na cruz. O primogênito, o nosso irmão mais velho, serviu-nos a nós, irmãos mais novos dele. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte, e assim Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Aleluia. E a troca de Deus foi essa. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! Trocaram as mãos. Jesus tornou-se pecado por nós, tornou-se injustiça por nós. Enfim, para que nós nos tornássemos justiça de Deus e para que de novo pudéssemos ter relacionamento com Deus e caminhar com Deus. Aleluia! E quando Jesus ressuscitou da morte, Ele abriu os portões do mercado da escravidão do pecado e lançou um convite enorme, um convite para todo o mundo, para toda a humanidade. Amém? Para uma grande festa no céu. O tema é o céu para sempre. Aleluia. Mas também quer dizer uma coisa, Deus é um cavalheiro, Deus não obriga ninguém. Eu recordo aqui de Deuteronômio 30, versículo 19, diz que hoje invoco o céu e a terra, Deus a falar, hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, da bênção e da maldição.
Escolhe, pois, diz Deus, o caminho da vida, para que vivas plenamente, tu e a tua descendência. Ele diz, escolhe. Ele não vai obrigar. Ele diz, está aqui. O preço está feito, a humanidade pode ser salva, é só uma questão de tu aceitares e tu serás salvo. Aceitares a obra de Jesus. Por isso andamos nós aqui a pregar o Evangelho. Amém? Para que haja mais e mais almas a serem ganhas para Jesus. Aleluia. Porque, sabe, quando você aceita Jesus, você nasce de novo, você recebe uma nova natureza. Aquilo que cada um perdeu, você torna a receber e muito melhor ainda. Glória a Deus. Amém? E você depois será muito bem-vindo naquela festa eterna lá no céu. Olha só. Porque esse é o coração de Deus. Deus deseja que ele vá bem a si, a mim, a todos nós. Deus não quer castigar ninguém, Deus não quer matar ninguém, Deus não quer pôr doença em ninguém. Deus quer o nosso bem. Esse é o nosso Deus. Em 2 de Pedro 3, versículo 9, já estou a terminar. O Senhor não se atrasa, diz assim, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco. E não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para quê? Para que pudessem estar, ou para que possam estar naquela festa no céu. Amém? Aleluia. Por isso, queridos, escolham bem. Tome uma decisão séria com Deus. Todas as coisas lá em Romanos operam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas pensam que pronto, aceito Deus, não sirvo Deus, faço o que quero e quando eu tenho problemas eu oro a Deus e Deus... Não, você tem que amar a Deus. Tem que ser uma prioridade na sua vida, amar a Deus. Aleluia, porque aí você está em aliança com Ele e o perfeito e o mediador entra em ação a seu favor. Para o abençoar. Em outros casos ele entra em ação para outras coisas, para o trazer de novo para os seus caminhos, por exemplo. Muito bem. Escolham bem. Escolham caminhar com Jesus. Escolham vocês próprios diminuírem e Jesus aumentar em vós. Escolham o Senhor e Salvador das vossas vidas. Glorifiquem o seu nome nessa terra. Vamos evangelizar, irmãos. Vamos ganhar almas lá fora. Vamos falar desse homem tremendo, esse Deus tremendo, homem-Deus, Jesus. 100% Deus, 100% homem. Deus o abençoe ricamente. Amém.